Fala galera, é um prazer gigantesco iniciar aqui mais um bate-papo para vocês. Hoje a gente tem o prazer de trazer aqui a doutora Gabriela Rios, ela que é advogada de família, que tem uma vasta experiência já aqui nos bastidores, já contou um pouquinho pra gente e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, que vai acrescentar muito na trajetória de cada um de vocês e nas nossas também, né? Meninas, façam as honras. Fala galera, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio. Um prazer estar aqui com você hoje, doutora. Tenho certeza, na verdade, que vai ser, como sempre, um bate-papo muito proveitoso. E seja muito bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu, né? Sempre bom estar agregando conhecimento e também aprendendo um pouco, porque quando a gente está junto, né? É sempre uma troca de conhecimento e de vivência. Com certeza. Só dar minhas boas-vindas também. Tenho certeza que vai ser de grande proveito pra gente, pra quem tá ouvindo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutora, pra gente começar o bate-papo, conta pra gente um pouquinho qual é o maior desafio de ser uma advogada de família. Olha, o maior desafio que a gente enfrenta hoje é conseguir separar o lado profissional do pessoal, conseguir entender que o cliente, ele é o cliente, mas não, né, a gente precisa ter o limiar aí do trabalho. E hoje no direito de família, é muito difícil você conseguir advogar para ambos os gêneros sem um pré-julgamento até de outros colegas, das outras partes. A outra parte nunca entende que a gente está ali para realmente advogar o nosso trabalho, a gente não faz parte em si familiar daquele conflito. Então, hoje, separar realmente o lado pessoal, o lado profissional, o psicológico, para você conseguir advogar na área de família, acho que é a parte mais desafiadora, porque tem casos que a gente leva realmente para si e não dorme, e vira à noite, e quer resolver de qualquer forma, e às vezes é uma decisão ruim que você sabe que aquele cliente precisava tanto, e são dias e dias aí de trabalho, mas realmente a parte mais difícil hoje do direito de família é o psicológico do advogado, do profissional, para poder lidar com essas lides. Eu advoguei um tempinho em direito de família. Uns 2 anos quase, na época que a gente Traumatizante? tava no mesmo... Olha, um pouquinho. Porque era exatamente isso que você descreveu, né? Além de ter ali a demanda do trabalho em si, a gente tem que se desgastar um pouquinho emocionalmente para dar atenção ao cliente. Claro. Porque muitas vezes ele chega ali com uma demanda, uma necessidade de ser ouvido, de ser ouvida, coisas muito pessoais que são ditas e muito pesadas e que, de fato, às vezes faz com que a gente tome para si, né? E encare alguns processos como pessoais. Eu tinha um pouquinho disso, assim. Tinha alguns clientes específicos que, às vezes, ligavam pro escritório e passavam, sem brincadeira, assim, mais de 30 minutos conversando ali, falando e reclamando da situação e tudo mais, e a gente ouvindo pacientemente. E eu percebia que tinha processos específicos que, principalmente vendo a razão do cliente na situação, eu ficava, assim, muito chateada, sabe? Tipo assim, com algumas decisões ou com alguns peticionamentos que a gente via no processo, enfim. A audiência também era sempre uma novela mexicana. Uma luta. Então, eu consegui enxergar, assim, tudo de fato, como você falou. Eu imagino que pra você a proporção disso é muito maior. Porque você disse pra gente, né, antes do episódio, que você já advoga há 7, 8 anos. 7 anos. Pois é. E, assim, a área de direito de família, ela que me escolheu. Eu tinha certeza que seria na área trabalhista. Sim. Sempre quis ser advogada, desde pequena. Meu pai, vai ser médica. Eu falei, não, eu vou ser advogada. Já sabia. Entrei na faculdade com 17. Com 21, já estava com a minha carteirinha da OAB. Só que foi aquele sonho. Eu queria ser advogada, mas e depois, quando eu passei na OAB, me deu um choque. Eu falei, e agora? O que eu faço? Meu sonho era ser advogada. E aí, quando a gente tá na faculdade, eu tinha aquela mente imatura. E também eu cometi alguns erros que eu acredito que me atrapalharam um pouco, que eu não estagiei muito em escritórios de advocacia, que eu acho que é muito importante. Muito. Eu advoguei em estágio de prefeitura, fiquei um tempo no fórum, que realmente agrega conhecimento, mas você dentro de um escritório, vendo a vida de um advogado, é totalmente diferente. Então, quando eu peguei a carteira, já no 9º semestre, eu pensei, poxa, e agora? Eu queria tanto, sonhava com essa OAB, né? O estudante, ele sonha em passar na OAB. Depois que eu passei, fica um pouco perdida. Totalmente. E aí fiquei atravancada, assim, não sabia como advogar, não sabia como atender, nervosa. Meu pai que me arrumou meu primeiro cliente, que foi na área previdenciária. Uma coisa assim... Maria já caiu. Já caí. Previdenciarista? Eu detesto, mas quem gosta. Eu lembro que eu peguei o primeiro caso, aposentadoria rural, e aí uma loucura. Falei, meu pai, eu não gosto disso. Aposentadoria rural. E aí eu não sabia, né? No início você não sabe nada, assim, atender a cliente.
Eu lembro que foi um nervoso, porque realmente faltou o pós-OAB pra mim agora. Eu tô com a carteira, aquele sonho. Mas o que é que eu quero agora fazer como advogada? Eu não queria... Inclusive, eu tinha acabado de passar no concurso da Polícia Civil, em 2018. Então, eu tinha a carteira da OAB e o concurso. Meu pai é policial. Meu pai, vá pra polícia. Tentou puxar. Minha mãe, não, vá pro direito. Você gosta de direito. Sim. Eu falei, não, então vou para o direito. E aí, quando eu tentei começar a advogar sozinha, tentei colocar um escritório com as amigas, não consegui, vi que não estava conseguindo entender a gestão de escritório, dei um passo para trás. Falei, não, agora está na hora de entrar no escritório grande. E aí, entrei para advogar com a advogada, que ela é bem conhecida em feira na área de família. Mas eu não queria entrar no escritório dela em família. Falei, poxa, só tem vaga para família? Queria trabalhar com direito empresarial, queria trabalhar com outras coisas. Lá, não, eu preciso de um advogado em família porque eu estou sugada, eu não estou conseguindo fazer outras coisas. E aí eu fui para trabalhar com ela nessa área. Mas aí eu me apaixonei. Eu comecei a entender um propósito maior além do dinheiro. Sim. Eu percebi que o direito de família eu conseguia mudar realmente vidas. Sim. Não que nas outras áreas a gente não consiga. Mas o direito de família é algo muito humano. Precisa ter aquele abraço, aquele contato, aquela empatia. E tem coisa que a gente só sabe quando vive. Sim. Hoje eu faço muito divórcio, mas eu só entendi o que é um divórcio depois que eu me divorciei. Eu não sabia o que era. Eu entendi, a advogada entendia o que era um divórcio. Sim, mas a da dor, forma técnica. o pós-divórcio, o lado obscuro do divórcio, a gente não sabe até viver. Sim. Depois que eu me divorciei, eu percebi o que é o que meus clientes passavam. E eu acho que isso fortaleceu a sua advocacia. É muito. E assim, me deixou muito mais empática. Sim. Porque eu entendi que todo divórcio é sofrido. Sim. Mesmo os divórcios, os mais simples. E tem divórcios que não acontecem por nada grave. Não teve traição, não teve nenhum tipo de problema que você julgue e fala, não, aqui tinha que se divorciar. Foi algo que simplesmente não deu certo. Acabou. Mas para o advogado em si, a gente quando atende o cliente fica uma horinha com você, vai embora, aquela dor ficou uma hora com você, mas ele levou a dor com ele. Sim. Mas quando eu passei por certas situações, assim também, a dor dela ficou um pouco também comigo. Então, o que é que aconteceu? Por exemplo, eu me divorciei num dia, no outro, eu estava tendo que estar numa audiência de divórcio. Sim. E meu psicológico, como é que ficou? Sabe? Hoje, muito difícil separar a situação quando você tá imersa nela, né? Muito difícil. E eu tive que fazer terapia. Porque eu tentei me tornar uma justiceira da família. Eu tentei fazer por elas e por eles. Como eu falei pra vocês no início, minha advocacia ela não tem gênero. Eu advogo para homens, para mulheres, para quem realmente quer justiça. E quando eu vejo que tem lógica. Sim. Nós temos que ser o nosso... Assim, tem que ser o juiz, né, da causa. O primeiro juiz da causa é o advogado. Então, quando eu pego um cliente, eu sempre analiso se aquela causa vai pra frente ou não. Eu falo, olha, aqui eu acho que não. E assim, eu confesso que eu já reconciliei mais casais do que divorciei. Eu sou especialista em divórcio. Mas eu nunca acho que o divórcio teria que ser a primeira opção. E aí muitos colegas falam, mas Gabi, você não pode fazer isso. Você tem que divorciar pelo dinheiro. Eu falo, gente, eu sei. Mas tem algo maior na nossa advocacia. Quando eu digo nossa, é nossa mesmo, em qualquer área. Perfeito. Não é só isso, né? Tem casais que sentam assim e os dois começam a chorar. Aí eu falo, gente, peraí, tem uma coisa errada aqui. Você já tentou na terapia de casal? Assim mesmo. Eu falo, olha, tenta que essa terapeuta, ela é muito boa. Já tentaram? Quando você é religioso, qual é a sua religião? Tenta conversar com o padre, com o pastor, enfim, qual é a sua religião? Depois, eu vou te dar 15 dias. E aí, depois eles me ligam, doutora, obrigada, a gente vai tentar mais uma vez. Não acho que o divórcio tem que ser a primeira opção de um casal. O divórcio tem que ser a última opção. Sim. Quando existe respeito, quando existe algo resolvível. Mas tem casos que não tem resolução, né? E acho que isso, mais uma vez, fortalece a sua advocacia, porque o cliente enxerga ali, de fato, como uma referência positiva, não só de advogada que pode resolver o problema, mas de alguém que tá preocupado assim de e fato, tá com a situação. Com a situação. Desperta uma confiança. Exatamente. Com certeza. E eu atuei muito pouco em direito de família, porque eu realmente, assim, nunca tive psicológico. Eu, inclusive, já fiz defesa, mas aquela defesa, assim, que a gente sabe que não tem muito o que dizer, e isso me... Sabe aquela coisa de tirar o sono? Porque eu falava, meu Deus, se eu errar qualquer coisa e o cara for preso e... Enfim, né? Principalmente porque quando você não conhece muito o procedimento, o processo em si, bate aquele desespero de dar uma coisa errada. Mas, assim, uma coisa que eu percebo muito é que o processo de família, ele não consegue representar de fato o que é a situação para aquelas pessoas, né? A verdade de uma mulher que se divorciou ou que tem a guarda de um filho, que tá pedindo alimentos, a gente não consegue passar isso em uma petição, por melhor que a gente seja. A situação que a pessoa tá vivendo, como você falou, é muito delicada. Até que a gente viva na pele, e tem muita coisa que
também, graças a Deus, a gente não vai viver, mas enfim, é difícil a gente comunicar essa realidade do direito de família só tecnicamente, né, só com prova, só com fatos, porque tem coisas que não dá. Já é difícil quando você trata de uma situação que é fria e totalmente, assim, livre de emoções, porque você coloca ali numa peça argumentação, fatos, provas, tudo, mas você não sabe, inclusive, como quem tá lá vai ler e interpretar. Exatamente. E tratando da área de família é mais complexo ainda, né? Porque, assim, cada cabeça é uma cabeça. A gente sabe que, mesmo que a ideia é que o juiz seja imparcial e aplique o direito, cada um tem seus princípios e a maneira de enxergar tudo, então a gente sabe que é muito complicado. Claro. E eu imagino que pro advogado que atua nessa área com força mesmo, é mais difícil ainda conciliar esse misto de sentimentos, porque você tem que lidar ali com os sentimentos do cliente, que por vezes é uma carga emocional muito pesada. E ainda mais com, às vezes, decisões incoerentes do judiciário, que a gente sabe que acontece, todo mundo sabe que acontece, e ainda ter que replicar essas decisões para os clientes que estão abalados emocionalmente. Então, assim, é um combo de sofrimento para o advogado. Tem coisa tem que é difícil, rapidinho, de passar até pro cliente, né? Quando você fala de uma ação de alimentos, eu já peguei um processo e é complicado, porque assim, você explicar pra mãe que, pô, tem ali o dinheiro que ela precisa todo mês, tá atrasado, você não tá conseguindo executar, você não tá conseguindo achar. Enfim, tem coisa que é difícil, né? De você. E tem ainda outro ponto que eu notava quando eu atuava em direito de família, né? A gente, além de ter que lidar com todas essas coisas que você listou, a gente às vezes tem que lidar com o colega que tá do outro lado. Sim. Que muitas vezes é aquele advogado que é litigante, é bélico por natureza, que ele gosta de mostrar para o cliente que ele vai brigar por ele na audiência e acaba por criar ali uma exaltação totalmente desnecessária em mesa de audiência mesmo, principalmente quando ela era presencial, né, as que faziam a grande maioria. E eu notava que, assim, muitas vezes os advogados, eles tinham... Não façam isso, colegas. Eles tinham aquela necessidade de mostrar para o cliente que estava brigando pelo direito dele, realmente querendo brigar, né? Causando um desconforto. E eu acho que, assim... aumentando aquele sentimento de animosidade, coisa que dificulta muito a resolução do processo. Só faz estender aquele processo ali por anos e anos, ficar aquela batalha de petições nos autos, sendo que já é uma questão que envolve emoção. Então, ao invés de acalmar, de tentar buscar uma resolução, que muitas vezes um processo de família se resolve numa conciliação, numa mediação, Na grande maioria das vezes. Então, assim, eu acho que esse papel os advogados precisam ter numa situação dessa, que envolve tanto o emocional. O cliente, ele não precisa ter essa sabedoria, essa maturidade, porque, como você falou, eles já estão passando por um processo que é extremamente delicado. Mas cabe a gente, que já tem, né, essa expertise de trabalhar com isso, a gente já viu outros casos, cabe a gente chegar, pegar assim na mão e falar, por aqui é melhor. Eu sei que, não sei, às vezes acontece, a mulher foi traída, a mulher foi agredida, aí já é outro tipo também, né, de processo, mas eu digo, agressão até psicológica mesmo. Claro. Mas assim, aqui não é o momento de resolver as mágoas, né? O lugar de resolver uma mágoa, de resolver uma coisa interna é numa terapia. Aqui é momento de resolver o processo e ser prático, né? Pra poder realmente... Porque quanto mais perdura a situação, mais doloroso fica para as duas partes. Né? E às vezes envolve ainda uma criança que não tem nada a ver com aquilo ali. E até na ação de alimentos sempre tem uma dor de um casal, né? Porque tem os alimentos. Um casal que se separou, a criança tem a residência fixa com a mãe, geralmente, em 98% dos casos, e tem uma dor. E aí eu percebo muitas vezes que o casal transfere essa dor para o processo de alimentos. E o advogado tem que ter essa sabedoria de chamar o seu cliente e falar, olha, aqui nesse ponto você está errado. É onde veio o que a doutora falou, a questão de você não comprar a briga do cliente, a gente tem que comprar. Sim. Mas se o seu cliente estiver passando do limite, você não pode transferir isso para a petição. Sim. Eu já peguei uma ação de guarda de 30 páginas. 20 ela fala do meu trabalho. Eu não entendi, doutora. A doutora está questionando a guarda da criança dos clientes ou a senhora está questionando a forma que eu estou advogando no processo? Sim. Ela, não, porque isso, a doutora não poderia ter falado tal coisa. Eu falo, não, se a senhora achou alguma coisa aqui que foi feito errado, a senhora tem outros tipos de situações que a senhora pode fazer. Agora, dentro do processo de guarda, a filha é minha? A filha é da senhora? É muito complicado. E outra coisa que o senhor falou também importante é sobre o judiciário. Quantas vezes até o Ministério Público chama a atenção dos advogados familiaristas porque junta muita prova no processo? Inclusive, direto eu recebo chamamento, né? Assim, o Ministério Público. Doutora, chama a atenção da doutora que o processo já tem 1000 páginas. Eu falo, eu entendo, doutor, tem 1000 páginas. Mas, por exemplo, a gente está numa situação aqui de guarda.
né? Estamos discutindo a guarda. Meu cliente ficou com o filho 15 dias. Nos 15 dias, houve alienação parental. A criança chegou pro pai e falou, olha, minha mãe falou isso, isso e isso, que o senhor isso, isso e isso. Como é que eu não vou comunicar a Vossas Excelências a situação? Perfeito. Vossas Excelências vão saber como que está acontecendo. Não é um processo fictício, né? Gente, Então, é um não tem processo como real. ser, não tem como ser uma coisa 100% prática. Precisa né? estudar. Por isso que cabe ao advogado ter esse filtro Isso. e saber colocar no processo o que é deve ser necessário, colocado e conduzir. exatamente. E é como você falou, a gente tem que brigar de fato pelo cliente, mas a gente tem que saber como fazer isso, né? E saber também o que a gente de fato Claro, pode defender sim. E o que não cabe, a gente vai chegar pro cliente e vai falar, ó, aqui não cabe. Exatamente. É a cultura, a gente vive eu até em determinado momento achei que a gente estava seguindo por um outro caminho, mas a gente ainda vive a cultura do litígio na advocacia. Demais. Logo que eu me formei, eu ainda estava muito fresco da faculdade, e uma das minhas últimas matérias foi mediação. E assim, é uma matéria muito interessante, eu acho que deve ser muito mais valorizada na faculdade, porque é isso. Acho que nós, jovens advogados, devemos ir para o mercado com essa sensação, com esse sentimento de fato, buscar de maneira mais forte resolver os casos de maneira tranquila, sem precisar de fato do litígio. Mas é preciso de um movimento conjunto da advocacia. Não adianta só os jovens advogados entrarem no mercado buscando isso. É preciso que também as pessoas que já estão no mercado tenham isso de maneira mais fortalecida. Eu hoje, advogando, eu não vejo. Nunca consegui fazer um acordo, por exemplo, em audiência. E quando vem acordo, é acordo ridículo. São propostas ridículas, de coisas muito mais tranquilas. Não chega a ser nada de pesado de família. Mas aí uma pergunta já mais prática também. Na prática da senhora, advogando para a família, em audiência, a senhora vê essa cultura do litígio reduzindo, consegue fazer bons acordos? Como é que funciona na prática do advogado? Eu vejo essa cultura do litígio reduzindo, inclusive os próprios magistrados, né? Nós geralmente temos uma audiência preliminar no Sejusc, que é com o conciliador. Sim. Geralmente ali a gente não consegue um acordo, é muito difícil. Eu, como advogada, tento já conciliar ali. Em verdade, eu tento antes. Quando chega, por exemplo, um divórcio litigioso no escritório, eu falo, olha, vamos tentar fazer um acordo, até porque se for pro litígio mesmo assim, vai ter uma audiência preliminar, vai tentar um acordo no Sejusc, que eu explico que é mais moroso o caminho, é mais árduo. Tem advogado que gosta até do divórcio litigioso pela precificação. Sim. Porque, teoricamente, a gente ganha mais porque trabalha mais. Mas olha a dor de cabeça que você vai ter. E o tempo que o processo sempre Que dura. vai. Não Não compensa. é proporcional o desgaste que você tem, tanto quantidade de trabalho. psicológico quanto a quantidade de trabalho. É como a senhora mesmo falou, a quantidade de peças que a senhora tem que juntar em um processo desse, de provas. Cada peça você tem que juntar ali É muito, mesmo muito que peça desgastante. simples, é desgastante, É tempo. desgastante, E foi o que mais me desanimou, assim, na área de família. Eu até, Pedro, logo quando formou, ele tinha cogitado, né? E a gente chegou a iniciar, mas assim, eu já tinha essa experiência e eu preferi deixar ele meio que ver com os próprios olhos. Como era? Mas assim, é muito por conta desse desgaste, né? De você ter que ficar ali praticamente tendo um bate-papo no processo. E muitas vezes você precisa falar o óbvio pro colega, Sim, né? Ele, exato. como ele falou, vem uns acordos tão sem Absurdos. pé nem cabeça. Ontem, por exemplo, uma advogada, a gente tentou um acordo e aí, no caso, eu tô advogando para o homem no divórcio, são 3 filhos, um tem 24 anos. E aí eu estipulei, fiz o cálculo da pensão para os 2. Sim. E aí ela, doutora, porque tem que aumentar aqui em X valor a pensão por causa do filho tal. Eu falei, doutora, salvo engano, o filho tal tem 24 anos. Ah, mas pelo bom senso do cliente, eu falei, doutora, o bom senso que tem que ter é a doutora. E eu aqui como advogada. Por lei, 24 anos, ele já trabalha, não tem condição de ter uma pensão. Se eu não me engano, ela queria que aumentasse 5 mil a mais por causa de um filho de 24 anos. Não cabe a nós, advogados, entendermos E aí, que... já é uma questão técnica aí também, né? Cara, exato. é como você falou, são coisas assim cabulosas. E às vezes não fecha o acordo por causa disso. Vai chegar no juiz, o juiz vai falar, não. Pô, o juiz é o quê? Legalista. Ele vai falar, não, isso aqui, a não ser que ele queira, porque também é o que eu falo com meus clientes. O direito de família é muito volátil. Então, as partes, elas são realmente as donas do jogo, da situação. Muito mais do que os advogados. Até em audiência, eu vejo que, aqui, pelo menos aqui na nossa cidade, os juízes, eles tentam muito conciliar logo no início. Porque para eles também é muito mais fácil. Os juízes estão sobrecarregados. Tem vara aqui em feira que tá terrível de família. Sim. Tem divórcio que a gente pede liminar, que tem 4 meses aí, não tem nem... Tá concluído para despacho e fica na filinha lá do juiz. Para eles é melhor também o consenso. Mas cabe muito do advogado. Eu acho que advogado que gosta de litígio não tem que estar na área de família. Tem tanta área que é boa para litígio. Família não é a área correta para isso. Claro que tem casos que o litígio te chama. Principalmente, às vezes, até comentei com vocês no início, é difícil o que eu vou falar, mas é a verdade.
hoje advogar para o masculino, assim, os homens, está muito complicado para os bons homens, que isso fique muito claro, né? Nós temos aí os 10%, os 15% que são bons, que pagam pelos 95%, pelos 90%. E hoje a gente tem muitas leis que defendem as mulheres, mas tem poucas brechas para os bons homens. Então, por exemplo, tem casos que, não sei se vocês já ouviram falar, mas está tendo muito problema com a Lei Maria da Penha, com a protetiva. Porque tem casos que a protetiva está sendo imposta de forma indevida. E o que é que a gente faz com esse homem que está na medida protetiva indevida? Como é que o advogado, como é que vocês iriam agir numa situação dessa? É muito complicado. Pô, primeiro, vocês são mulheres, nós somos, né, doutor? Mas assim, você já está nesse papel de que já tem aquele preconceito. Você já chega na delegacia, tô advogando para o réu. Aí já olha para você diferente. Quando você vai olhar, não, mas isso aqui tem prova? Não tem prova, mas tem... Não, mas ela falou, eu entendi. Eu acho que deveria ter um limiar, um mínimo de provas possíveis para a gente conseguir, né, adentrar nessa seara de até que ponto aquilo ali realmente está certo, até que ponto aquilo ali não foi inventado para retardar um processo de família. Sim. Muitas medidas protetivas hoje estão sendo usadas para retardar os processos de família. Por exemplo, a questão dos alimentos, do divórcio. Então, acaba que uma medida está sendo usada para tal situação. Tem muito julgado já sobre isso. Inclusive, eu tenho uma situação, assim, que eu não posso nem falar muito porque ainda está em trâmite, mas eu conversei com o desembargador e ele falou comigo, eu acabei entrando com agravo de instrumento criminal e ele falou, olha, doutora, foi a primeira vez aqui na minha relatoria que chegou um agravo de instrumento criminal. E aqui, ao meu ver, não tem violência de gênero. Aqui tem uma questão meramente familiar. Isso aqui é conflito familiar. Os juízes precisam saber separar o que é conflito familiar e o que é conflito de violência de gênero, que é uma violência que precisa de protetiva. Eu acho que, às vezes, até as próprias pessoas, né, as denunciantes, elas precisam ser instruídas a respeito disso, porque pode existir algum conflito, como você falou, que seja meramente familiar, não se enquadre ali e evita, né, que sejam feitas denúncias, enfim, e aconteça esse tipo de coisa com pessoas que não deveriam acontecer. Porque, de fato, acaba que quando existe um volume de denúncias que são feitas de forma vazia e que não se enquadram, de fato, no que a legislação busca proteger, eu acho que isso acaba deslegitimando. Na verdade, não é nem deslegitimando, descredibilizando, acho que é a palavra mais adequada. Com certeza. As que, de fato, precisam, né, da garantia da norma. Você disse tudo. Assim, então, tem que ter essa instrução para as pessoas saberem. Você atrapalha quem, de fato, precisa, porque nós sabemos que 90% das mulheres precisam. Sim. Precisam ou mais. Nós sabemos, então, quando você faz uma denúncia falsa, você está ativando, acordando a máquina da justiça de forma vã. E você está tirando o lugar de alguém que poderia estar realmente precisando. A gente poderia estar salvando uma vida, de fato. Descredibilizando alguém que, de fato, está precisando. Porque, às vezes, chega lá, depois de tantas denúncias falsas ou vazias, enfim. Porque, às vezes, eu não acho nem que seja de má fé, né? Pode acontecer, a gente sabe. Mas, às vezes, a pessoa chega e não é bem aquilo. Sabe? Mas ela, por falta de instrução, por falta de conhecimento, acaba achando que se enquadra e tudo mais. Eu acho que isso talvez seja uma responsabilidade muito mais social, de como você falou, assim, instruir as pessoas que denunciam. Mas eu entendo que deferir uma medida protetiva, a gente defender que não seja deferida é um ponto muito delicado. Assim, porque o que a gente está ponderando é o risco de não proteger, sabe? E é por isso então, que... às vezes, de fato, assim... Aí talvez eu seja bem sexista. Talvez valha o risco para esses 5%, 10% dos homens, do que a gente penalizar 90% das mulheres. Mas sabe? é aí que eu te falo. Como é que nós, advogadas, desses 5% ficamos? Não, exato, porque, é complicado. Pensando como a profissão da gente, né? Como o advogado dessa situação. É muito complicado. Porque eu advogo, como eu falei pra vocês, eu tenho muitas clientes que foram vítimas de violência doméstica e eu tô aí pra defender todas. Mas tem realmente aquela situação que pra advogado é muito complicado. Porque também tem essa questão. Eu também me pego nesse ponto. Eu ainda não consegui pensar, sendo muito honesto, uma solução. Porque tem fato que eu sei que não tem prova. Fazer uma prova contrária, às vezes uma prova negativa é muito complicado. Mas eu acho que seria o melhor caminho, de alguma forma, gravar todas as conversas. Mas é isso. Gente, é isso. É porque, enfim, porque é uma questão... E eu acho importante esse debate. É um assunto muito polêmico, porque tipo, eu tenho uma pessoa conhecida que ele é pai. Eu sei. Não, pior que não... Acho que tu não conhece, não. Mas, sim. Mas depois... Mas tem outra situação também, né? Mas, pronto. Pronto, perfeito. Mais uma situação. Mas essa situação que eu ia falar, nem era. Ele é pai, o filho pequeno, creche. Ele, na verdade, tem que ir na creche ver o filho escondido, porque a mãe não deixa ver. E assim, tem no processo todas as provas de que ele paga tudo direitinho, que ele tenta, que a mãe
fala várias coisas, Faz uma alienação parental. mas ele não consegue ter esse acesso via justiça, não conseguiu até hoje. Então, assim, é um assunto Ele assim, faz muito, clandestinamente. muito complicado. É isso, assim, quando a gente fala de ações específicas que tramitam ali na justiça, não é, eu tô falando mais até da medida protetiva, né? Sim, sim. Que eu acho muito delicado a gente falar assim, poxa, tem que ter prova. Beleza, mas a gente sabe que a realidade de situações muitas que não mulheres é de não conseguir. De não conseguir. Inclusive, eu acho que quem tem mais prova é mais possível até que esteja criando uma situação. Porque as violências que a gente tem maior problema de Não tem resolver, prova. elas não têm prova. É. Então, como é que você vai exigir prova de alguém que está sendo violentada e correr o risco de, porque falta prova, você não conseguir É. E proteger? eu digo Acaba mais, que o juiz muitas paga vezes o homem pelo- que violenta, ele faz aquilo ali em casa, É, quando de ninguém forma vê, muito- e pessoalmente, com certeza. na frente de todo mundo, é incrível. Eu acho que é Eu realmente acho que muito são- complicado é- ponderar isso. E é. talvez por isso a gente não consiga pensar assim, existe essa solução. Mas eu acho que é um Mas assunto entendo que pra vocês, É como- que advogam... E é um assunto que eu acho que tem que estar sempre, embora seja polêmico, é algo que eu gosto de falar, porque tem que ser discutido pra gente buscar Sim. Sim, alternativas. uma alternativa. Porque realmente, eu tenho mais clientes, inclusive mulheres, que são vítimas de violência do que homens Sim. que passaram por situações assim. Mas é algo que realmente acho que vale a pena a reflexão, porque a Lei Maria da Penha em si, a 11.340, ela não tem, assim, nenhuma medida que você possa recorrer. O advogado, quando advoga para uma situação, para um homem que realmente está sendo, assim, tá nesse lado Injustiçado. Tá na parte boa. Sim. O que é que você, como advogado, vai fazer? Porque tem todo o mecanismo da justiça que não vai estar lá pra... Não Sim. viabiliza. Não É, viabiliza. eu compreendo E tem a questão completamente. moral também, como a doutora falou, né? Mas você tá vendo lá que... foi o que ela... Pronto. A protetiva pelo que ele falou que tomaria as medidas cabíveis, um exemplo. Mas isso não é um termo correto? A gente não Sim. usa esse termo? Porque quando o meu cliente falou é violência e quando a sua falou é violência, até que ponto isso realmente Sim, é muito tá subjetivo. sendo... Isso tá sendo usado. Será que não tá sendo usado pra gente... Pra retardar um processo de família, de guarda, de alimentos? E é complicado porque a gente tá falando de prova de fato negativo para a pessoa que está tentando se isso. justificar, né? Como é que você Exatamente. prova que não aconteceu? Que você não falou É isso. difícil, mas assim, isso é uma questão pra mim que, como você falou, pensando, até porque eu É. não tô muito nesse âmbito, né? Mas Sim. assim, pensando rapidamente, eu não consigo pensar em uma solução que não Não, coloque eu só em consigo risco. pensar nessas duas alternativas, assim. É um trabalho de formiguinha de você ir orientando as próprias mulheres a terem essa consciência, né? Porque eu acho que a gente tem que ter uma solidariedade universal, né? Enquanto Sim, mulheres, a gente claro. precisa ter isso. E entender que a partir do momento que a gente chega com uma denúncia falsa, né? Seja de má fé ou não, né? Independente. Uhum. Como você falou, a gente vai estar deixando de atender alguém que de Claro. fato precisava, a gente vai estar esvaziando o conteúdo da norma, a gente vai estar descredibilizando outras pessoas que de fato precisam daquela medida. Esse é um trabalho de formiguinha que vai ser feito e, obviamente, nem toda mulher vai entender o peso, a importância de agir com esse cuidado. E o outro, eu acho que é realmente conversar muito com os clientes, os homens bons. A gente fala isso, sou até irônica, Parece né? até Porque que tem, né? Mas é verdade, é a minoria mas é buscar, nessas questões, né? não, Mas com certeza, isso mas daí a gente tem, não pode, eles vamos aqui existem. militar. Tô brincando, A gente gente. não- Tem, não. tem homem bom. Tem homens bons, gente, mas assim, a grande maioria, o que a gente vê é assustador. Hoje o que a gente vê nós enquanto temos- mulher é assustador. nós temos resultados que são inquestionáveis. A gente não pode questionar números. que números não tem como. Não tem como. Mas o que eu levanto aqui pra vocês é justamente o lado do advogado. Sim, eu É uma sinuca de bico, Uma né? sinuca de Uma bico. situação Não, dessa. Porque É tentar realmente, assim, É. que ele registre todas as conversas, que ele Isso. exponha, que ele registre as ligações. Isso. Se possível, sempre visitar acompanhado de alguém em ambientes públicos que tenham câmeras, entendeu? Eu acho que as coisas que podem ser feitas nesse sentido, assim, são medidas preventivas. Preventivas. Pra evitar que se chegue a esse ponto e que, se chegar, você já tenha ali um acervo de provas de que, ou indícios, A na verdade, porque cronologia eu da acho que coisa. prova Eu também acho não é que nem. essa questão aí também desse seu Entendeu? cliente, ele acha que ele tem receio, né? Isso também. Sim, E aí ele tem que ter um resguardo maior. sim. De realmente, olha, quando você for, esteja com alguém, não vai ver Isso. sozinho. Acho que essa antecipação, já que a gente sabe que acontece, é uma coisa que em algum momento pode salvar o cliente, né? Mas Até aí- de uma coisa Com pior e certeza. mais grave. E aí entra outro desafio, que eu imagino que deve ser um desafio muito grande da senhora, que é conscientizar o próprio homem bom, entre aspas, disso. Tá muito engraçado a gente falando assim, homem bom. Porque o que é que acontece? A pessoa, de quando é família. boa, e quando ela sabe que ela tá fazendo o correto, isso pra ela é suficiente, ela
tem gente até que não vê a maldade Não tem do outro maldade lado. nenhuma, é. Tem gente que faz achando que não vai ter resultado nenhum e por vezes a senhora pode falar, ó, tire foto, visite com outra pessoa, mas ele não vai E a entender pessoa isso nem vai porque na cabeça dele ele é um pai bom. Ele tá só indo visitar o filho. Mas é nessa brecha aí que a outra pessoa que tá agindo de má fé pega ele e fala, não, eu tava sozinho com a criança, falou isso. Aí, de fato, você não consegue criar uma prova negativa, né? Então, é muito complicado. Meu Deus do céu. Eu acho que, na verdade, essa conscientização, de fato, seria, por enquanto, o melhor remédio, principalmente porque a gente sabe que tem... Mas é muito subjetivo isso. né? Mas assim, vai fazer o quê? Mas é um trabalho de formiguinha. Não sei. E É como ela falou, eu não complicado consigo ver nada palpável. E tem muita gente que usa isso como vingança, punição, Sim, sabe? É muita isso gente. que eu acho que... E a medida protetiva, ela é rápida. Então, por exemplo, se acontecer uma situação, olha, ele pegou a criança, não queria fazer alguma coisa, ela chega e dá uma denúncia, do dia pra noite a protetiva já tá lá, que é o correto, mas é isso que eu trago pra vocês. E o lado do advogado de uma Que situação... sabe que a situação não foi o cliente como liga, aconteceu. doutora, não entendi, fui buscar meu filho, e aí não podia, mas eu tenho o direito, porque tá regulamentado, mas a mãe não queria por algum motivo, mesmo assim eu busquei. E aí entra outra questão também. Que aí, se a gente pensando em processo, o fato de existir uma medida protetiva, ainda que falsa, para todo o restante do processo, o advogado contrário vai falar, doutor, tem uma medida protetiva deferida, Perfeito. tal, então ele tá Você já manchado ali valda, no Você restante tocou num do ponto, processo, né? retarda o processo. É. Até você provar, como diz a minha avó, que Chico não é Francisco. É. As coisas mudam. Tem processo, por exemplo, eu tenho um processo de regulamentação de visitas que estava caminhando de um jeito. Aí ela atravessou uma protetiva. Aí já há julgamento com perspectiva de gênero, aí já tem audiência de justificativa. E de Muda uma o situação. procedimento. E quando você vê. Não, mas, doutor. Aí eu falo convido ao juiz a analisar. Doutor, vamos analisar a situação. Qual foi a alegação aqui da protetiva? O que é que ela alegou? Ah, não, ela alegou que ele falou que o filho não gosta dela e que quer ficar com ele. Eu falei, beleza, tá errado. Mas isso é motivo de protetiva? Isso é conflito familiar, doutor. Isso não é motivo de protetiva. Ele, doutora, mas só que o juiz da vara de violência concedeu, então a gente vai seguir o protocolo. Eu acho que até o juiz já fica com medo e fala, exato. Defere. O que vou deferir, porque na dúvida eu não quero carregar essa Eu responsabilidade. ia comentar isso aqui com vocês é uma agora. situação muito Eu complicada não queria mesmo. estar na pele de nenhum dos envolvidos. Por isso que eu não advogo pra família. Eu quis trazer também esse tema para mostrar para vocês um lado da advocacia familiarista que a gente não fala muito, né? É pouco falado esse lado. É muito bom chegar para vocês aqui com um discurso pronto de como é bom advogar, a dor da mulher e tudo. E realmente, eu tenho muito mais clientes mulheres do que homens. Muitos. Mas a minha maior dificuldade hoje é nessa seara. E assim, eu acho Imagina. importante a gente falar, porque quando você escolhe, né, o direito de família, a depender da forma como você trabalha, esse tipo de cliente vai aparecer e você tem que saber como lidar. É. E assim, o direito de família, eu não sei se... Hoje eu não sei falar nada, porque eu não pego mais nada. Inclusive, já decidi assim, chegou, indico. Já sei agora você que já tava sem ter pra quem indicar, porque tá todo mundo pulando Correto. fora. Pulando fora. Mas assim, entender a responsabilidade e escolher isso de fato pelo propósito. Porque é um processo que às vezes a gente tem honorário no início, né? É. Mas tem gente que nem sabe calcular o preço, o valor do seu trabalho. Porque cobra um valor falando, eu vou ganhar muito aqui logo no início, vou fazer. Mas é um processo que Vai durar perdura. anos. E é um desgaste emocional, né? Profissional, inclusive. Mas, enfim, é importante a gente falar para alertar quem pensa em optar por essa área para entender de fato o que é, né? E lembrar do perfil do cliente. Claro. Porque não é Sim. aquele cliente que você vai pedir os documentos ali no início do processo e que vai, de vez em quando, te perguntar: oi, doutora, como é que tá o processo? E você vai falar e pronto, acabou. Não, é aquele cliente que, quando ele estiver precisando conversar, quando acontecer qualquer coisa, quando acontecer uma coisa drástica ou uma coisa pequenininha, ele vai querer ligar pra você e vai passar ali. Entendeu? Vai É querer muito encontrar. E aí, às vezes, você tá cheio de demanda. Então, assim, tem que realmente gostar Precificar. muito. Fazer, não só pelo... Na verdade, eu acho que todas as áreas é muito complicado a gente dizer assim, vou fazer só pelo dinheiro. A gente tem que gostar minimamente do que faz pra conseguir fazer bem feito e pra conseguir durar naquilo ali, né? Porque às vezes você pode se empolgar com alguma coisa, mas se você vê que você não Claro. gosta, não consegue continuar. É. E no direito de família, eu acho É que muito isso é complicado. ainda mais necessário, É. importante. É você gostar e você saber por que você tá fazendo, o que você quer fazer, porque é aquilo que lá falou. Você às vezes recebe pra fazer o processo, um divórcio litigioso, você cobra ali no início um valor, mas é um processo que vai durar, você se prepara. E ele não vai durar anos com poucas pecinhas. Vai durar anos com você peticionando ali. É um processo o tempo que todo. dura anos e não fica parado, porque fica parado Você de tem que mérito. atualizar. E aí começa Mas- a acumular mais de 1000 páginas. Gente, Não, e quando você pega um pai, por exemplo, que quer ficar um bom pai, você tá jogando para um bom pai. Só que tem esse grande bom litígio. Um bom homem. E tem esse grande litígio. Chega um momento que é tanta porrada que vai tomando
que ele começa a desanimar. E aí, ele, não, doutora, vou começar a deixar, acho que vou ver menos, vou... Ela fala, não pode. Eu volto a falar pra vocês o motivo de estar ainda nessa área, né? Quando eu advoguei nesse escritório, que eu comecei a ver as demandas de família, eu não entendia. Porque eu venho de uma família muito, muito privilegiada emocionalmente. Sim. Eu tenho um excelente pai, uma excelente mãe, tenho avós vivos, tenho tios vivos, e eu cresci com muito amor. Meu pai nunca perdeu uma atividade da escola, minha mãe também não. Assim, eu até hoje, sabe? Meu pai, às vezes eu tô doente, meu pai, tá, não quer falar? Meu pai vem aqui rapidinho tomar um remédio, ele bate lá no hospital. Até hoje. Então, eu não entendia como tinha crianças que não tinham isso. E o que é que eu poderia fazer? Eu poderia ficar na minha bolha? Ou então, poxa, o que é que eu posso fazer para ajudar? Então, eu tento usar o meu testemunho para o bem. Quando um pai chega pra mim e fala, doutora, eu tô desanimado demais, essa mulher tá ganhando tudo, eu não tô conseguindo provar, falo, olha, isso aqui não é por ela, é pela criança. Perfeito. Eu sei a importância de um pai presente, porque o meu é presente. Então, eu não consigo deixar que você se dê por vencido, porque lá na frente, a sua filha ou seu filho vai agradecer. E você falou uma coisa aí que me chama a atenção também, que acontece muito, é que às vezes as mágoas vão se acumulando, né? Deixam de ser as mágoas do período da relação, passam a ser as mágoas do período do processo. E as partes vão esquecendo dos filhos ou do filho, Sim. né? Esquecem ali que existe uma criança, um menor, que depende de apoio, de cuidado, de uma mínima estabilidade emocional, e passa a ser uma briga de ego, né? Dos dois ali. Tipo, um quer ganhar do outro, independente do que vai acontecer com a criança. Sim. Eu noto que isso acontece muito. Tem que ter muito estômago. Muito estômago. Cara, é um assunto, assim, cercado de polêmicas e, assim... O problema, eu gosto de algumas polêmicas quando tem coisas palpáveis, assim, que a gente consegue pensar em soluções. Copa do Mundo do Brasil. Eu consigo pensar em soluções pro Brasil. Só que pra isso eu não consigo. Eu não consigo falar, tem que fazer isso daqui, que pode melhorar. Tudo bem que tem essa questão social e eu acho super válido. Mas eu tenho muita dificuldade em visualizar mesmo a curto prazo, a médio prazo, algo que vai melhorar esse cenário, sabe? Eu tenho muita dificuldade disso. Não... São coisas que têm que ser feitas ali. É uma coisa muito cultural. É uma coisa que, por exemplo, para que os processos tivessem mais acordos, eu acho que as duas partes precisavam estar terapeutizadas. Que é complicado também. Para conseguir... A gente está falando de um cenário coisas... perfeito. De um cenário perfeito, de utopia. Não, utopia. mas é isso. É porque, é isso que eu digo, os processos de família, eles demandam que você tenha acesso ali a uma raiz muito profunda de cada um, Sim. né? Do cliente e da parte adversa. E se as pessoas, elas não têm essa consciência, se as pessoas não se trabalham, isso afeta diretamente o processo. Não é que eu acho que é o que acontece na uma maioria área das vezes. comum. Desculpa interromper. Não, tranquilo. É porque não é uma área comum. E é tudo muito subjetivo, sabe? Às vezes a parte tá mentindo e todo mundo acredita e ela ainda consegue forjar provas. Às vezes a parte que tá com razão perde tudo no processo, como você tá falando. Gente, no pouco tempo que eu advoguei, eu já vi tanta coisa. E assim... Era gostoso de fazer? Eu não vou mentir, não, era. Porque quando eu via que meu cliente tinha razão, minha filha, eu pegava aquele processo, eu fazia ali, ó, prova, print, foto de câmera, WhatsApp, conversa de WhatsApp. Era um enredo de novela. Notarial, e eu lia as conversas, assim, ó, meu Deus. Eu adorava. Eu adoro. A gente lia às vezes no escritório, né? Mas, assim, é isso que eu digo. Isso a longo prazo e numa demanda muito grande, suga muito. E tem casos que o seu cliente tem todas as provas. Todas. Mas mesmo assim, não dá certo. Não adianta por causa de uma outra narrativa. E também, assim, até onde você também está disposto, o advogado, a brigar, né? Eu, geralmente, estou disposta a brigar até o final. Eu sou uma advogada insuportável quando meu cliente está certo. Sim. Então, acaba que... Tanto que meus clientes já sabem. Falam, doutora, eu sei que a doutora, pelo menos, vai tentar resolver. Quando eu não ganho alguma coisa, geralmente, assim, eu tento fazer um trabalho tão bem amarradinho, transparente, mostrando o que eu faço, que quando eu não consigo algo, eles entendem. Não fica aquela pressão. Sim. E aí eu mostro, falo, olha, aqui eu tentei, mas nesse ponto aqui a gente não vai conseguir. Fiz de tudo. Mas isso me corrói por dentro. É um filtro que a gente tem que ter. É muito difícil. Eu confesso a vocês que eu ainda não aprendi a perder. Eu não gosto de perder. Quem gosta de perder? Por isso que a terapia é importante, porque realmente, quando eu vejo que eu tô certa,
é muito difícil eu querer perder. E na nossa profissão, a Fora de gente um tem que se processo, isso habituar. já é difícil. Imagina dentro de um sim. processo, é complicado. Isso, e também, como eu falei pra vocês, a gente tem que entender, nós advogados em qualquer área, que para alguém, você, advogado, vai ser o vilão. Não tem jeito. A outra parte que perde sempre vai te ver como um monstro. Você já chega no ambiente... Teve um dia que eu fui pra uma festa, né? E tinha uma pessoa de um processo, e obviamente eu tava jogando pra mulher, conseguia os alimentos, e aí ele tava ocultando o patrimônio. E aí foi Copa do Mundo. Sim. Aí ele foi chamar o pessoal pra assistir o jogo no chalé que ele tinha. E aí ele tava omitindo no processo que não tinha. Quando eu cheguei lá, ele, olha, eu queria dizer pra vocês que a gente vai assistir a Copa, mas o chalé é da minha mulher. Não é meu, não. E aí ele se revoltou e no meu celular tava, o processo já acabou, já tinha resolvido tudo. E meu namorado falou, não entendi. Eu falei, fica em paz. Foi pra mim. Ele ficou revoltado e aí meu namorado conhecia ele, aí ele pediu desculpa depois, falou que tinha bebido. Aí eu falei, não, tudo bem, mas deixa eu te dizer uma coisa, teu processo já acabou. Se você mentiu no processo, a consciência é sua, é sua filha que perde. Não sou eu, advogada. Mas e aí, uma sobrepartilha? Pois é. Obviamente, assim, eu não cheguei a conversar com a outra parte, porque o processo já encerrou. Um pouquinho de... Ele tá, né, conseguiu pagar um valor justo pra filha dele. Mas veja só, eu estava, como meu pai fala, que é polícia paisana, eu estava tranquila assistindo o jogo, ele me encontrou lá e isso acontece muito. Eles realmente, eles não sabem separar. E aí pensa que você não entende inimigo. que você... eu sou paga pra fazer tal coisa. Aí eu chego e disse, porque essa advogada que colocou isso na cabeça dele. Gente, a gente tem que ser provocado. Eu não chego na porta do cliente, oi, cliente, você tá com algum problema? E vamos criar aqui alguma coisa? Não. Nem pode. E é o nosso trabalho, né? E isso não é só na sua área, porque esses dias eu tava com a cliente, eu tava defendendo uma cliente numa ação trabalhista. E aí eu tava tentando fazer um acordo, porque era a melhor saída e tal. E aí eu fui conversar com outra advogada. Aí eu falei, fulana, ele não aceitou. Ele disse que só faz nesses termos. Menina. Porque esse advogado está indo, hein? Ele quer acabar com a minha vida. Tipo assim, e eu não podia, eu nem discuti com ela pra explicar, mas assim, eu só falei, ele tá fazendo o trabalho dele, sabe? Pro cliente. Isso é como você falou. Vira um inimigo mesmo. Vira inimigo. Sabe, vocês estão falando assim, é porque eu tô lembrando e pensando em tanta coisa assim, a gente só tá falando dos pobres dos desafios do direito de família, né? Só mais uma coisa. Eu acho que talvez seja a área mais difícil para um juiz ser, de fato, imparcial. Porque as experiências de vida de cada um... Gente, eu acho, né? Eu não sou juíza, mas eu acho impossível uma juíza que vê ali... Por exemplo, vamos lá. Traição. A traição num processo, hoje em dia... Eu diria, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu diria que é irrelevante em termos de... A não ser, assim, uma questão de guarda e tudo mais, né? Pode pesar um pouquinho, mas, assim, é irrelevante num processo de família. Mas, emocionalmente, o advogado que coloca ali, olha, ele traía repetidas vezes. E ainda prova. Provou ali. Pega uma juíza que já foi traída. Pega um juiz que já foi traído. Gente, como é que isso... Não, mas como é que isso não vai mexer? É muito complicado. Gente, é muito não tem complicado. Como você ser é isso, eu digo assim... depois de um tempo, pra ter paz na vida, eu acho que é muito difícil. Seria muito difícil se eu continuasse nessa área, assim. Porque é extremamente subjetivo. E eu sou parecida com você nesse aspecto, que eu vi que você é bem assim... você quer justiça, você quer... Eu fico muito indignada também com situações que eu vejo que são, evidentemente, injustas. Mas tem horas que... foge da gente, né? Que a gente não tem a capacidade de resolver tudo. E foi o que você falou sobre não gostar de perder. A gente, enquanto advogado, a gente, infelizmente, precisa se habituar a isso. Né? Não que a gente vá sempre aceitar ali, sem usar todas as medidas possíveis. Mas, muitas vezes, inclusive nos processos de família, que é o que a gente está mais falando hoje aqui, por mais que você tenha feito tudo certo, por mais que você tenha apresentado todas as provas possíveis... Vai do entendimento do juiz, vai, às vezes, até de um parecer de um Ministério Público, enfim. E faz do nosso controle. A gente tem que aprender a abrir mão do controle para ter paz nessa área. E assim, como eu faço defesa trabalhista, muitas vezes eu já sei que eu vou perder. E assim, é um risco que a gente... horrível, eu não sei como isso pode ser possível na família, mas tem também, né? Tem gente que você defende que você sabe que... Então, é realmente, assim, pensar em como perder de uma forma menos... caótica, e principalmente para o cliente no direito de família. Eu, na verdade, eu filtro muito os clientes também. Por exemplo, se eu pego uma causa familiarista que eu vejo que o cliente
um cara ou uma mulher, uma pessoa mau caráter, que tá mentindo, eu não pego. Tem certas brigas e tem certo dinheiro também que não vale. que não vale a acho que não pena. vale a pena, não, Então, claro que eu não distrato, eu falo, olha, dou uma desculpa, falo, não, esse caso aqui, procure tal advogado, agora não dá pra pegar essa causa. Eu não pego. Sim, Nós temos que ser os primeiros juízes da causa. verdade. Agora, quando é uma pessoa que eu vejo que tem caráter, que tá tentando, que tem poucas provas, aí eu falo, olha, eu vou tentar, mas eu posso ir até aqui. Sim. Hoje, realmente, assim, a maior dificuldade que eu tenho é essa questão de saber que nem sempre a gente vai ganhar. Sim. Nós não somos... Heróis. o final, a caneta que pesa não é a nossa. Não é a nossa, exatamente. Nós somos pedintes, né? O advogado pede. Mas e assim, eu acho que a senhora está certíssima nesse sentido de filtrar o seu cliente, porque isso reflete na sua advocacia. Claro. Você consegue fazer um melhor trabalho, né? A gente está chegando ao final, eu confesso que esse vai ser eu particularmente, e a gente, todo mundo, não temos do que reclamar de nenhum episódio, mas esse eu tô terminando assim com a vontade de Quero mais, continuar, porque assim, são assuntos muito interessantes, são assuntos que a gente conversa pouco, de fato, porque a gente vive pouco a prática do direito de família, né? A gente vive um pouco a prática na parte técnica, mas a Isso. gente sempre tem na realidade de vida Exatamente. pessoas que estão A A gente vivenciando. conversa muito sobre, Fazer mas isso. assim, não tanto ligado ao direito em Isso. si. Tecnicamente. Exatamente, é muito legal eu entender mesmo sendo advogado, né, a gente não para ver essa parte técnica do direito e questões que a senhora levantou também que eu confesso que eu nunca tinha me atentado, então foi muito bom. Também. Só para finalizar, doutora, deixa um recado para quem quer ingressar nessa área do direito de família, para quem está disposto a viver isso daí. Olha, quem quer entrar na área de direito de família primeiro precisa ser corajoso, precisa realmente estar em terapia, como você falou, não só os clientes, mas o advogado, e amar o próximo. Ter muita empatia. A gente não precisa, como eu falei pra vocês, eu não preciso passar por um divórcio para entender que aquilo ali é uma dor muito grande e que a gente precisa ter amor né, na profissão e ao cliente. A gente está lidando com dores que são, às vezes, irreparáveis. São coisas que fogem muito da compreensão jurídica, não é só o jurídico. Então, atrás daquele CPF, atrás do CNPJ tem um CPF, né, que é o advogado. A gente tem que saber separar, mas principalmente é realmente saber servir e amar o próximo. É um princípio bíblico, né? Que eu uso muito no direito de família. Mas é também saber que você está lidando com famílias que você pode restaurar. Nem sempre você vai receber por isso. Você também precisa ter um propósito maior. Tem uma função social que eu acho importante. Com certeza. Eu não acho que qualquer advogada, mas puxando para o nicho de família, a gente não pode só pegar pelo dinheiro. Às vezes ajudar alguém que não tem condição para poder salvar uma criança, salvar uma mulher vítima de violência doméstica, faz parte da função social do advogado. Então, é amar o próximo, é saber servir e saber separar muito bem as coisas, saber precificar, saber analisar bem o cliente, saber as batalhas que vocês querem travar, que nem todas valem a pena. E é isso, e ter realmente compromisso, estudar muito, porque hoje em dia eu vejo que a tecnologia, a facilidade do ChatGPT acaba que atrapalha. Acomoda muita gente, Precisamos estudar, precisamos ter esse lado humano muito forte para poder advogar. E no mais realmente ter essa questão da empatia e saber diferenciar muito bem as brigas e batalhas que você vai querer travar. Perfeito. Meninas, Ô, Gabriela, obrigada. Foi de fato um episódio assim que passou bem rápido e a gente se empolgou falando, né? E eu acho que foi importante também você ter trazido alguns temas, alguns debates, que para quem não vivencia a realidade é muito difícil de a gente enxergar, né? Como essa questão das medidas protetivas. Pra gente que tá ali vendo as reportagens todos os dias, situações de violência contra a mulher, é muito difícil a gente pensar no outro lado, né? Das pessoas que de fato são injustiçadas nesse aspecto. Mas acho importante, como qualquer outro debate, ser trazido, né? Buscar essas reflexões, buscar soluções viáveis para isso. E, enfim, desejo que você continue seguindo essa vocação, porque eu acho que exercer o direito de família exige também uma questão vocacional. Não é só você gostar, não é só você querer. Eu acho que tem que ter também um pouquinho dessa vocação, desse trato de lidar com o ser humano. Então, desejo que você continue firme, que você consiga não absorver tanto né, as demandas que você pega, para que você consiga exercer aí da melhor forma e pelo tempo que for. Obrigada. Vou tentar, né? Não Vai conseguir. Muito obrigada, doutora. Acho que Ingra falou por nós aí, mas eu acho que é bom a gente ressaltar que é muito bom a gente ver também que ainda tem colegas, né, que estão na área, né, porque como eu falei um pouquinho antes, de fato é difícil hoje, né, os clientes chegam e eu hoje não tenho o que indicar, porque realmente é uma área que os colegas estão, né,
emergindo, assim. Então, é muito bom ver que ainda existem colegas empenhados e que gostam do que fazem, porque, de fato, é uma área que precisa de gente dedicada, né? De gente empática, de gente humana, independente de para quem você está advogando, né? É como você falou, é um direito que não dá para você ter gênero, né? A gente está falando ali de realidades e são realidades difíceis de serem relatadas em um processo. Então, é bom a gente estar com alguém que ainda está no direito de família e faz isso com gosto. Desejo sucesso, que você cresça e continue seguindo o seu propósito e muito obrigada. Eu que agradeço, foi incrível para mim também. E foi bom nós, né, lidar com o lado talvez sombrio da advocacia familiarista, que muita gente não fala, mas que tem que ser debatido até para a gente conseguir buscar soluções viáveis para os advogados em si, né? Qualquer que o advogado familiarista faria nesse ponto. Então, acho que 4 cabeças pensantes são sempre melhores do que uma. Sim, Então, eu agradeço também a vocês a oportunidade, eu amei. Ah, que bom. Doutora, muito obrigado. Assim, como eu falei no início, foi um episódio que eu tenho certeza que vai chegar de maneira muito positiva para quem assistir, assim, não só pensando na técnica do direito, mas também para refletir na vida de cada um. Eu gostei muito, mais uma vez, eu estou terminando aqui, mas queria muito continuar debatendo, pensando. Eu acho que, de fato, como a senhora falou, a gente tem que fazer isso para, de alguma maneira, tentar enxergar os caminhos e se debatendo que as mudanças acontecem. Então, a gente não vai chegar em mudança nenhuma se a gente se calar. Cada um aqui calar. Todo mundo pode ter opiniões e pensamentos diferentes, mas é isso que também faz as mudanças, né? Isso não necessariamente é desrespeitoso para nenhuma das partes. Então, assim, foi um bate-papo muito legal. Tenho certeza que a galera vai gostar muito, assim como a gente. E para quem ficou até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Continuem nos acompanhando, que a gente segue aí no nosso propósito de deixar o direito um pouquinho mais próximo de cada um de vocês.